Oi, eu sou Paula Iemanjá e sou contadora de histórias. E vou trazer hoje uma história de um personagem muito conhecido da cultura brasileira. O nome dele é Pedro. Pedro Malazarte. Você que está aí em casa, já ouviu falar do Pedro? Pois bem, a história do Pedro começa mais ou menos assim. Ele era como quase todo mundo, tinha o pai, a mãe, um irmão, morava numa fazenda pequenininha. O pai dele trabalhava para um outro senhor que era muito rico. Esse senhor era um fazendeiro muito miserável. Ele era muito cruel. Ele ficava o tempo todo pregando peças em todo mundo que trabalhava para ele. Pois um dia, vocês acreditam que esse fazendeiro decidiu fazer uma peça com o irmão do Pedro? Mandou um recado para o pai do Pedro. O coronel disse mais ou menos assim: olha aqui, você me mande seu filho mais velho para trabalhar, que eu estou precisando de um moço trabalhador para vir aqui trabalhar nas minhas terras. Na hora, o pai do Pedro aceitou a proposta. Mandou o irmão mais velho. Quando o irmão de Pedro chegou lá, o fazendeiro chegou todo gaibola e foi logo falando: olha aqui, rapaz, comigo não tem conversa, eu gosto e gosto de deixar as coisas claras. E assim, negociado, eu lhe digo, eu vou lhe dar uma fortuna, mas eu gosto de cabo trabalhador. Se você fizer tudo que eu mandar, tudo bem direitinho, todos os serviços durante 3 dias, e não reclamar, eu vou te dar uma bolada, mas é uma bolada que você vai ficar rico. Menino, o irmão do Pedro ficou morto feliz, porque a vida era muito difícil naquela época. Se ele ganhasse aquela bolada, ia ajudar todo mundo. Ajudava pai, mãe, irmão, ajudava todo mundo. E o inocente aceitou a proposta. Mas só que quando o irmão de Pedro começou a trabalhar, o fazendeiro começou as ditas peças que ele dava. Ele mandava o irmão do Pedro fazer as tarefas mais absurdas. Mandava ele lavar os bois e já ia o coitado entrando dentro do curral, lavando o boi, sem reclamar. Mandava ele acordar antes das galinhas para poder fazer o serviço. E o irmão do Pedro ia trabalhando, trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já estava trabalhando 18 horas sem parar e o fazendeiro mandando. E o pobre, pensando já nesse dinheiro, resignado, ficava lá, quietinha, aceitando tudo que era humilhação. Quando chegou de noite, depois de trabalhar o dia todo, desde o sol nascer até a lua tá lá no alto, chegou a hora da comida. Pois vocês acreditam que o fazendeiro mandou os restos do porco pro rapaz comer? O rapaz olhou, a reclamação veio subindo aqui. Na hora que a reclamação veio subindo, ele engoliu e lembrou que se ele não reclamasse, passados os 3 dias, ele ia ganhar a fortuna. Pois bem, quando foi no 2º dia, o trabalho ficou 2 vezes pior. Quando foi no 3º dia, o pobre já estava estrupiado, cansado, todo mazelado, passando fome, sujo, quando o fazendeiro chegou com a última tarefa. Mandou que ele levasse para a cidade a carga para ser entregue no mercado. Eram uns fardos de feijão, assim, um saco com os feijões. Aí ele falou: ai, que bom, pelo menos um trabalho fácil, porque eu vou só botar essa carga na carroça e levar para a cidade. Mas quando o rapaz chegou lá, pois vocês acreditam que ele chegou, colocou os fardos lá na carroça, botou a saca, botou as cargas tudinho, foi no fazendeiro e falou: cadê o cavalo? Pois o homem olhou para ele e deu os arreios. Ele ficou sem entender, como assim? Ele falou: ora, rapaz, o cavalo não pode fazer esse esforço, bote esses arreios e leve você puxando a carroça. Nessa hora, o rapaz ficou com ódio e disse: mas isso é um absurdo. Na mesma hora, o coronel riu e disse: meu filho, você perdeu a aposta, porque você não podia reclamar. E para castigar o rapaz, ele ainda mandou que os homens dele segurassem o rapaz, pegou uma faca tirinha e fez assim, ó, tirou uma lasca de couro, uma couro daqui até aqui no pobre do rapaz. O pobre do rapaz voltou para casa, sangrando, sem um pedaço de couro, sem ganhar nenhum tostão, todo mazelado, todo estrupiado. Quando o Pedro, que era o irmão mais novo, viu, ele ficou furioso. Ele não entendia como é que podia ser aquilo, como é que aquilo podia ser certo. E ele disse: não tem problema não, meu pai, porque amanhã eu hei de dar um jeito nesse fazendeiro. Pois foi, olha só, a esperteza e o que Pedro fez. Pedro chegou, Pedro era maguinho, amarelinho, bem simplesinho, chegou assim com a carinha, falei: boa tarde, senhor, fingindo de matuto. O coronel olhou e pensou: olha aí, outro besta que eu vou engabelar. Aí ele: boa tarde, senhor, eu vim aqui buscar serviço, sou filho de seu Antônio. Você é filho de seu Antônio? Meu irmão veio aqui e falou que a gente, se trabalhasse aqui, podia ganhar uma fortuna. Será que você não podia me dar a chance?
O fazendeiro, ó, riu de uma orelha a outra, já pensando, olha aí, ô otário, que eu vou tirar um naco de carne das costas dele. Olha aqui, meu rapaz, eu quero que você saiba o seguinte, para mim não tem coisa mais importante do que o trabalho. Sim, senhor, eu também concordo com isso, respondia Pedro. Então vou lhe propor um desafio. Se você passar 3 dias trabalhando, sem reclamar, eu vou lhe dar uma fortuna que você passa 1 ano sem trabalhar. Mas, já sei, senhor coronel, se eu reclamar, o senhor tira um naco de couro de mim. É isso mesmo. Ah, seu coronel, disse o Pedro, com a voz bem mansinha. É muito injusto esse acordo. Porque, bem assim, porque só o senhor, né, que está me dando. E se a gente fizesse uma aposta? E se eu ganhasse? Será que eu não podia tirar um naco de couro do senhor? O coronel riu. Ficou olhando para aquele magrelo, maguinho, amarelo, e falou, mas esse cabo é muito besta, nunca que eu vou cair numa conversa dessa. Pois está feito, palavra dada. Os dois apertaram a mão e fizeram um acordo. Quando chegou no primeiro dia de trabalho, o Pedro levantou bem cedinho antes das galinhas, foi lá na vaca mugida, bebeu bem muito leite e se apresentou para o trabalho. O fazendeiro começou a mandar fazer os trabalhos, mandou ele cuidar do campo, mandou ele abrir as valas lá para colocar a semente, mandou ele cuidar. Mas só que o Pedro, diferente do irmão, que era muito esforçado, o Pedro começou a fazer umas coisas diferentes. Por exemplo, ele começava a cavar a linha para botar a semente, mas no lugar dele botar a semente, ele botava sal. E a semente que era para botar o sal no centeio ou na outra coisa que o coronel tinha mandado, lá do alimento dos boi, para o boi não ficar doente, ele botava na terra e ele começou a fazer uma confusão, ele misturava tudo, ele botava os ovos, choco misturado com os ovos com verde, ele talhou o leite. O fazendeiro, cada vez que chegava, onde estava o Pedro, tinha uma surpresa, quase caía para trás e falava, valha-me Deus que esse rapaz vai acabar com a minha fortuna. Esse rapaz vai destruir tudo que eu tenho. Pois, menino, o Pedro foi engabelando. No final do primeiro dia, o fazendeiro já tinha perdido bem uns 25 contos de réis. Porque naquela época o dinheiro era conto de réis, não era real não, era outro dinheiro. Era uma fortuna. O fazendeiro engoliu a seco pensando, meu Deus, por que eu dei minha palavra para esse cabra? Se eu reclamar, vou ter que cumprir minha palavra e esse cabra vai tirar minha tira de couro. Quando foi no segundo dia, o Pedro foi fazendo trapalhada após trapalhada. E tudo com a cara de santo. Por exemplo, o fazendeiro mandou ele cuidar de uns porquinhos que tinha, uns porquinhos gordos, roliços, que variam uma fortuna. Pedro foi lá, no lugar de cuidar do porquinho, levar para o chequeiro, pegou, matou o porco. Na hora que ele matou o porco, vendeu a carne, fugiu, vendeu a carne e voltou só com o rabinho do porco. Pegou o rabinho do porco, botou dentro da lama. Quando o fazendeiro chegou lá no chiqueiro, falou, ué, Pedro, cadê os porcos? Ah, senhor, e aí, os porcos afundaram tudo na lama. Mas, Pedro, o que é isso? Os porcos afundando na lama, vai matar os porcos. Quando o fazendeiro foi lá na lama, pegou, puxou o porquinho pelo rabo. Cadê o porco? Não saiu só o rabo. E ele falou, Pedro, o que foi isso? E Pedro, rapaz, não é que a lama comeu o porco? O que será que tem debaixo dessa lama? Eu sei que o fazendeiro ficou com tanto ódio, que quando viu que tinha perdido 15 porcos, esse fazendeiro deu um grito e falou, seu paspalho, você destruiu minha fazenda, como é que você faz isso? E reclamou, falou, e Pedro só assim, olhando. Quando ele calou tudo, o Pedro fez, sorriu de uma ponta a outra e disse, seu coronel não queria dizer, mas eu acho que o senhor acabou quebrando sua promessa, sua palavra, o senhor acabou reclamando, então eu vou ter que fazer sabe o quê? Nessa hora, Pedro pegou a faca e disse, vou ter que tirar um naco de couro de voz missê. Quando o coronel olhou para aquela faca pontuda, botou a mão aqui nos nasancos e falou, ai meu Deus, ele vai tirar um naco de couro. O coronel ofereceu tudo para Pedro. Ofereceu cavalo, ofereceu carroça, ofereceu terra, ofereceu dinheiro, ofereceu plantação. Pedro, depois que tinha um montante vultuoso, disse, tá bom. Já que o senhor está me oferecendo tudo isso, em troca do seu naco de couro eu aceito. Pegou o dinheiro,
e saiu da fazenda do coronel, foi lá na casa dele, entregou uma parte do dinheiro para o pai e da mãe, e ele, que não era besta, que não ia esperar a vingança do coronel, caiu no mundo. Dizem que ele saiu andando por aí, pelos 4 cantos desse Brasil. Tem gente que diz que ele andou até a América do Sul toda. Porra, eu sei que depois dele virar um andarilho, todo lugar que ele chegava, ele começava a usar da esperteza para ganhar. Inclusive, teve um dia que Pedro estava andando assim, no meio da estrada. Ele estava andando, de um lado não tinha nada, do outro não tinha nada. Ele olhava para um lado, do outro, e de repente ele ouviu um barulho assim, ó. Ele olhou, minha gente. Era o barulho da fome. É o barulho mais horrível que uma pessoa pode sentir. Pedro estava faminto. Se ele visse passando um pássaro aqui, ele pegava aquele pássaro e comia. Se ele visse uma cobra, era capaz dele matar a cobra e comer. Mas não tinha nada. Pedro botou a mão aqui, ó, dentro do bolso. Quando ele tirou, sabe o que foi que apareceu? Apareceu nada. Ele botou a mão no outro bolso. Quando ele tirou, sabe o que foi que apareceu? Apareceu, foi nada. Pedro olhava e falava assim, meu Deus do céu. E a fome apertava, embrulhava o estômago dele. E ele falava, ai, que fome. Que fome. Foi quando ele olhou no chão e ele viu isso aqui. Ele viu uma pedra. Ele olhou para a pedra e a barriga dele fazia assim, ó. Ai. Ai. E ele olhou para a pedra, olhou para um lado, para o outro. Não tinha nada. Ele olhou para a pedra. Ai, meu Deus. Mas na hora que ele ia comer a pedra, vocês acreditam que ele teve uma ideia? No lugar dele comer a pedra, ele olhou para a pedra, colocou no bolso, mirou assim para a vista, lá para frente, imaginou que teria uma cidade logo adiante e seguiu andando. Quando ele andou, chegou na cidade. Quando ele chegou na cidade, ele foi até a praça e viu uma senhora sentada no banco e disse, boa tarde, senhora. Qual a sua graça? A mulher olhou, estranhou, aquele viajante todo sujo de poeira. Mas ela era educada, respondeu. E ele disse, pois muito prazer, eu me chamo Pedro. Eu sou um viajante. Ah, minha senhora, eu já andei pelos 4 cantos deste mundo. De norte a sul, de leste a oeste, eu já vivi muitas coisas. Mas você sabe o que eu mais gosto, mas que eu gosto mais que tudo na vida? Eu gosto, ó, de comer. A mulher riu. Porque afinal, quem é que não gosta de comer? Ah, é? Pois olhe, eu vou lhe dizer, minha senhora, que nas minhas viagens eu comi muita coisa gostosa. Comi assado, comi churrasco, comi lasanha, comida italiana, japonesa, chinesa, mas a coisa que eu mais gosto, que eu gosto mais que tudo é sopa. A mulher estranhou, mas sopa, meu filho, sopa é uma comida tão insossa. Minha senhora, não é não. Sopa é a coisa mais deliciosa que há. E existe uma sopa que é a melhor de todas. Sopa de carne, disse a mulher. Não, não é de carne, nem de frango, nem de peixe. A sopa mais deliciosa do mundo é a sopa de... E mostrou a pedra. Sopa de pedra? De pedra? A mulher ficou estranhando, achou aquela proposta uma coisa meio de doido. Ah, meu filho, você tá brincando? Ah, minha senhora, eu lhe juro por tudo que é mais sagrado no mundo que a sopa de pedra é a sopa mais deliciosa que existe. E eu posso provar. A mulher gostou do desafio e disse, pois tá bom, eu aceito o desafio. A mulher foi em casa e trouxe um caldeirão. Pedro colocou o caldeirão no meio da praça. Colocou um monte de madeira embaixo, acendeu o fogo, colocou, ó, e lá dentro botou, ó, pum, a pedra. Ixi, menino, falei tão rápido, perdeu até a receita, né? Ele acendeu o fogo, colocou a panela, botou a água, glu, 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 e dentro, a pedra. Quando a água começou a ferver, Pedro pegou uma colher e ficou lá, mexendo e cantando, feliz da vida. Ai, que essa sopa vai ficar deliciosa, a sopa mais gostosa do mundo. E nisso começou a juntar gente, o povo ficava falando, rapaz, esse rapaz não bate bem não, ele tá fazendo sopa de pedra. Sopa de pedra? É, sopa de pedra. Quando o Pedro viu que todo mundo estava ali, ó, todo mundo em volta, todo mundo
mundo ouvindo o que ele estava fazendo, Pedro viu uma chance e disse: ah, minha gente, sopa de pedra é uma delícia, mas sopa de pedra com um nacozinho de carne seca, aquela carnezinha de sol, bem gostosinha, é bom demais. Ele falou de um jeitão que chega à boca do povo, encheu d'água pensando naquele naco. E não é que uma mulher pegou e disse assim: pois não é que eu tenho em casa um naco de carne de sol? Foi na casa dela, trouxe a carne, Pedro cortou a carne e botou dentro da panela. Quando estava lá cozinhando, de repente Pedro falou: ah, sopa de pedra com carne é bom, mas se tivesse umas verdurinhas para dar sustância, para dar cor, essa pedra ficaria com um sabor tão delicioso, tão maravilhoso, que seria uma delícia. E não é que o pessoal se empolgou? Teve gente que trouxe cenoura, batata, abóbora, chuchu, trouxeram macarrão, arroz, feijão. E Pedro, que não tinha problema, nem frescura com comida, tudo que chegava ele jogava dentro dessa panela. E a panela lá borbulhando e o cheiro, ó. Cheiro subindo e todo mundo, ai que delícia. Quando chegou na hora de provar, Pedro pegou a colher, botou assim um pouquinho num prato, assoprou, comeu, achou que não estava boa, ajustou o sal, provou de novo e a sopa estava, ó, uma delícia. Ele pegou um prato, montou um prato bem cheio e para aquele pessoal que estava lá vendo, ele também pediu que trouxesse um potinho e colocou um pouquinho de sopa para cada um. E todo mundo ia comendo, 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 quando de repente Pedro deu um grito: ah! Menino, não é que ele tinha esquecido de tirar a pedra? Tinha pegado aqui, ó, a pedra, deu uma dentada que quase quebra o dente. Foi aí, então, que Pedro agradeceu a qualquer um e dizem que antes de ir embora, a mulher que ele tinha conversado ficou tão impressionada com a qualidade daquela sopa que perguntou se ele vendia a pedra. Pois vocês acreditam que depois de comer 3 pratadas de sopa, ter feito um banquete para todo mundo, o Pedro ainda não ferra o leilão da pedra e ainda vendeu a pedra por 35 contos de réis, jurando que quem tivesse aquela pedra nunca mais passava fome. Ele pegou o dinheiro, ó, e foi-se embora. Mas antes de sair da cidade, ele olhou para trás e viu no chão, ó, uma outra pedrinha igual àquela. Ele disse: rapaz, agora que eu descobri esse negócio de pedra, nunca mais que eu hei de passar fome. Foi assim que ele fez. Ele seguiu viajando por esse Brasil todinho. Em todo canto que ele chegava, ele fazia sopa. Sopa de pedra, tinha um macarrão, sopa de pedra com carne, sopa de pedra com peixe, sopa de pedra com tudo que tiver de dentro da panela e dentro da geladeira. E é por isso que quando a gente pergunta para umas pessoas mais antigas sobre sopa de pedra, o pessoal, cada um diz uma receita diferente. Mas em comum você pode ter certeza que todas essas receitas surgiram da cabeça de uma criatura muito engenhosa, uma criatura chamada Pedro Malazarte. E essa é Sopa de Pedra com Pedro Malazarte. Agora, a gente já está chegando no final. Vocês viram que o Pedro, ele usava desde jovem dessas artimanhas, mas também isso acontece nas histórias dos bichos. E para encerrar, vou contar uma historinha curta, que foi recontada pelo Rogério de Andrade Barbosa, que é a história de um jabuti muito esperto, que venceu um desafio do rei. Há muito tempo atrás, no tempo em que gente e bicho falava a mesma língua, um rei decidiu fazer um torneio. E aquele animal que vencesse o torneio iria se tornar o próximo rei e assumiria todas as responsabilidades do reino. Foram 3 dias de inscrições. Se inscreveu todos os homens, carpinteiro, marceneiro, soldado, general, todo mundo. Se inscreveu o urso, o tigre, o leão, a onça, o jabuti, todos os bichos. E começaram as provas. Gente, era prova de tudo que era tipo. Prova de correr, prova de nadar, prova de voar, prova, e a cada prova os bichos iam sendo eliminados. Os homens foram eliminados tipo nas oitavas de final, não tinha mais nenhum. Foram sendo eliminados até que sobraram 2 bichos improváveis. 2 bichos que ninguém, mas ninguém mesmo dava nada por eles. Um era um bicho carniceiro, um bicho que tem uma risadinha assim, ó. Adivinhou?
Quem acha que esse bicho era a hiena. E o outro bicho era um bicho bem devagarzinho, primo da tartaruga, o jabuti. No final, eram esses os dois únicos finalistas. De um lado, o jabuti, e do outro lado, a hiena. O jabuti e a hiena e o jabuti, e no meio o rei, assim, ó, com cara de besta, assim, ó. Porque o rei já tinha inventado tanta prova que ele não sabia que prova era que ele ia fazer. Foi nesse momento que o jabuti, que não tinha falado nada, levantou a patinha assim e disse: Majestade, eu tenho uma prova muito difícil, a prova da papa. O rei ficou estranhado. A prova da papa, majestade, não se engane, a prova da papa é muito mais perigosa que a prova da faca, do fogo ou do rio. É uma prova terrível, uma prova traumatizante, uma prova digna de vencer esta prova e esta Olimpíada Real que Vossa Majestade está promovendo. O rei ficou assim, empolgado. Pois então me fale, Majestade, aquele que comer da papa de milho fumegando ganhará a prova. O rei parou, ficou pensando. Lembrou que uma vez, quando era criança, sofreu uma queimadura de papa de milho. 3º grau, uma coisa terrível. E falou: aquele que vencer a prova da papa de milho fumegando irá ser o novo rei. Irá se tornar o novo rei. Pois bem, mandou o cozinheiro real juntar tudo que era milho, catar os milhos de todas as aldeias, levaram para o centro da vila. Lá dentro, ó, começaram a ralar, fizeram uma panela de mingau. Minha gente, era uma panela de mingau gigantesca. O mingau ficava lá assim, ó, vinha as bolhas, fazia blu, 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 blu. Teve uma hora que a bolha do mingau veio subindo assim, a bolha de ar. Porque quando, ó, você que é criança que está me ouvindo, quem faz o mingau é a mãe. Então, vocês não sabem o perigo que é o mingau de milho. Quando você faz um mingau, o ponto para a gente saber se o mingau está pronto é quando o mingau começa a despelar do fundo da panela. O ar começa a entrar, ele desplega e faz o ar. E faz uma bolha, e a bolha vai fazendo assim, ó. E quando chega na superfície, ela vai... Quando a bolha explode, o mingau espirra para todo lado e se bate no couro. Menino, queimadura de 3º grau. Pois o mingau já estava desse jeito. Em volta daquela panela juntou toda a vila. Chegou o rei assim, ó, todo cheio de pose. Depois veio a rainha. A rainha era meio metida besta, tinha aquela cara de quem sente cheio de cocô para todo lado, assim, ó. Chegou a princesa. Ai. E depois chegou a hiena e o chacal. Eles tiraram a sorte. E a hiena seria o primeiro animal a comer o mingau pelando. O cozinheiro real foi até a panela, pegou uma cumbuca com aquele mingau. O mingau estava assim, ó, borbulhando. Ela pegou o mingau, ela se tremia toda. Ela foi levando o mingau quente e ela decidiu comer o mingau da pior forma possível, fazendo o bico assim, ó. Menina, na hora que ela fez assim, ela foi virando. E o mingau não via. E ela foi virando. E o mingau não via. Ela teve que ir pro tudo ou nada, indo para um ângulo de 90 graus. Na hora que ela fez assim, o mingau caiu no peito dela. Queimou tudo. O couro caiu no chão. Ela saiu correndo. Se embrenhou no meio do mato. E se perdeu. Até hoje está lá na savana africana. Virou um animal selvagem. Porque antes ela era que nem um gato e cachorro, ficava ali, morando próximo dos homens e das mulheres. Chegou então a vez do jabuti. Diferente da hiena, que já tinha ido à foita direto para comer o mingau, o jabuti pegou a cuia, olhou para o mingau, olhou para a multidão, fez um ar sereno e disse: Majestade, antes de comer este mingau e passar por esta prova, eu preciso que todo mundo verifique a veracidade desta prova. Majestade, por favor, este mingau está borbulhando. O rei pegou a cumbuca do mingau e olhou. Sim, o mingau está borbulhando. Rainha, o mingau está borbulhando. Sim, disse a rainha. O mingau está borbulhando. Princesa, sim,
Sim, está borbulhando. Agora que a família real viu, eu exijo que todo mundo que esteja aqui presente testemunhe a minha coragem ao provar deste mingau. Dizem que o jabuti pegou a cuia e foi passando por todas as pessoas que estavam presentes na cerimônia. Passou, minha gente, pelas quase 2.333 pessoas. E quando ele passou pela última, ele pegou o mingau e disse: agora que todo mundo viu que este mingau está borbulhando, eu, o jabuti, irei comer ele. Mandou o mingau todinho para dentro, num gole só. Comeu o mingau todinho. A população ficou em polvorosa. Viva, viva, Jabuti Rei, Jabuti Rei. O rei percebeu o logro do jabuti, percebeu da artimanha, mas a população estava tão empolgada com o sucesso do jabuti que aquele rei não teve como voltar a palavra atrás e teve que decretar o jabuti o novo rei daquele vilarejo. E foi assim que o jabuti ficou conhecido como o animal mais esperto de todo o continente africano. Essas histórias antigas, elas trazem essa lição muito forte de como a gente, usando a nossa cachola e a nossa esperteza, pode driblar as dificuldades. Então eu convido você que está aí em casa, procure aí num livro, pergunte para o seu avô, para a sua avó, para a sua tia, se eles conhecem alguma história do Pedro Malazarte, ou então uma história de um bicho muito esperto. Em alguns lugares o pessoal diz que o bicho mais esperto é o jabuti, em outros é o macaco, em outros dizem que é o coelho. E manda aqui nos comentários desse vídeo que história de personagem inteligente, esperto você mais gosta. Muito obrigada, eu sou Paula Iemanjá e essa foi uma sessão do Contos que Encantam. Clica aqui, inscreva no canal aqui do Centro Cultural BNB e assista toda a programação. Muito obrigada e até a próxima.